Saiu hoje a terceira rodada da pesquisa IPEC, antigo Ibope, contratada pela TV Anhanguera com as intenções de voto para as eleições deste ano. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que a pesquisa tem 95% de chances de retratar o atual momento eleitoral. Vamos ver a evolução dos números na disputa pelo governo do Tocantins. No dia 23 de agosto, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, tinha 40%. No dia 19 de setembro, 45%. E agora tem 48%. Com a margem de erro, tem de 45% a 51%. Ronaldo Dimas, do PL, tinha 17%. Depois manteve 17% e agora 16%. Pela margem de erro, está entre 13% e 19%. Em agosto, Irajá, do PSD, estava com 8% e depois manteve 8%. E nessa rodada aparece com 10%. Com a margem, tem de 7% a 13%. E está empatado com Ronaldo Dimas no limite da margem de erro. Na primeira rodada, Paulo Mourão, do PT, tinha 8%, depois 6%, agora tem 9%. Pela margem de erro, ele tem entre 6% e 12% e está empatado com Irajá dentro da margem de erro. Brancos e nulos eram 12%, depois 8% e agora 6%. Não sabem ou não responderam 12% em agosto, depois 13% e agora 9%. Coronel Ricardo Macedo, do PMB, e Dr. Luciano de Castro, do DC, tiveram 1% nos 3 levantamentos. Carmen Ranude, do PCO, teve 1% em agosto, não pontuou na segunda rodada e agora aparece com 1%. Carol Chaves, do PSOL, teve 1% nas rodadas anteriores e agora não pontuou. Nesta rodada, você também vai ver como está a intenção de voto para governador quando são considerados apenas os votos válidos. O que quer dizer que nessa análise são descartados os votos brancos, nulos e não é considerado o percentual de indecisos. Vanderlei Barbosa tem 56% dos votos válidos. Pela margem de erro, tem entre 53% e 59%. Ronaldo Dimas tem 19%. Na margem de 16% a 22%. Irajá tem 12%, pela margem de erro de 9% a 15%. Paulo Mourão aparece com 11%, pela margem tem entre 8% e 14%. Carmen Ranude, do PCO, Dr. Luciano de Castro, do DC, e Coronel Ricardo Macedo, do PMB, aparecem com 1%. Carol Chaves não pontuou. O IPEC simulou um segundo turno entre os candidatos que lideram a pesquisa. Confira a evolução. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, tinha 58%. Agora aparece com 59% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 56% a 62%. Ronaldo Dimas, do PL, tinha 25% no levantamento do dia 19 de setembro. Agora aparece com 26%. Pela margem de erro, está entre 23% e 29%. Brancos e nulos eram 9%, agora são 7%. Não sabem ou não responderam 9% e agora 8%. O IPEC também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Veja a evolução dos números. Irajá, do PSD, tinha 26%, depois 24%, agora tem 26%. Paulo Mourão, do PT, tinha 16%, depois 16%, agora 17%. Em agosto, Ronaldo Dimas, do PL, tinha 13% de rejeição, depois 13% e agora 14%. Coronel Ricardo Macedo, do PMB, 9% de rejeição, depois 6% e agora 9%. O candidato à reeleição Vanderlei Barbosa, do Republicanos, tinha 12%, 6% e agora 9%. Carol Chaves, do PSOL, tinha 6%, depois 7%, agora 8%. Carmen Ranude, do PCO, 8%, 5% na rodada seguinte, agora são 6%. Dr. Luciano, do DC, 4% em agosto, depois 4%, agora 5%. Em agosto, 7% dos eleitores disseram que poderiam votar em todos, depois 7%,
agora 7 mais uma vez. 26% não souberam ou não responderam na primeira rodada, 33% na segunda e agora são 31%. O IPEC também perguntou para quem os entrevistados votariam para a vaga ao Senado. Veja a evolução. Professora Dorinha, do União Brasil, tinha 19%, depois 26%, agora tem 36%. Pela margem de erro, tem entre 33% e 39%. Kátia, do PP, tinha em agosto 18%, depois 20%, agora tem 21%. Pela margem de 18% a 24%. Carlos Amasta, do PSB, tinha 8% e depois 8% novamente, e agora tem 9%, com a margem entre 6% e 12%. A Thaídes de Oliveira, do PROS, aparecia com 7% em agosto, na sequência 8% e agora tem 7%, pela margem de erro de 4% a 10%. Vilela, do PT, tinha 2%, depois 3% e agora 3% novamente. Pela margem, tem de 0% a 6%. Pastor Claudemir Lopes, do Patriota, tinha 2% em agosto, depois 3% e agora 2%. Pela margem, tem de 0% a 5%. Brancos e nulos eram 12%, depois 10% e agora 7%. Não sabem ou não responderam eram 17% em agosto, na sequência 18% e dessa vez 13%. Marcelo Cláudio, do PRTB, teve 2% das intenções de voto no dia 19 de setembro e agora tem 1%. O nome dele não aparece na primeira rodada porque ele entrou no lugar de outro candidato que teve a candidatura indeferida. André Schmidt, do PMB, Lázara Merley, do DC, Lúcia Viana, do PSOL, tiveram 1% cada em agosto, mesmo percentual na segunda rodada, e agora eles não pontuaram. O IPEC também perguntou em quem o eleitor tocantinense votaria para presidente da República. Veja a evolução dos números. Lula, do PT, tinha 46% das intenções de voto, depois 43%, agora são 48%, pela margem de erro de 45% a 51%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 39% em agosto, na sequência manteve 39% e agora tem 38%. Pela margem de erro, teria 35% e 41%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 4% e depois 5%. Agora tem 4% das intenções de voto, pela margem de 1% a 7%. Simone Tebet, do MDB, tinha 1%, depois 4% e agora 3%. Pela margem de erro, tem entre 0% e 6%. Brancos e nulos eram 4%, 3% e agora 2%. Não sabem ou não responderam eram 5% das intenções de voto em agosto, depois 5% e agora 4%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece nessa rodada com 1% das intenções de votos. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, Vera, do PSTU, Léo Péricles, do União Popular e Padre Kelmon, do PTB, não foram citados. O IPEC ouviu 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro em 35 cidades tocantinenses. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 07548/2022. Vacinas contra a Covid-19, influenza e poliomielite estão sendo aplicadas neste momento na feira da 304